Olá pessoal, sou o Doutor Refrigeração, mais uma vez fazendo super dica aí para os amigos inscritos no canal. Desta feita, pessoal, estou com freezer horizontal da marca Fricon. A reclamação do cliente é essa que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. O freezer não está gelando o evaporador totalmente, está somente aqui, olha, essa parte. Então o cliente nos chamou aí para a gente já resolver o problema, porque se trata de um mini mercado, como vocês estão vendo, e o cliente depende muito do freezer para manter a temperatura das carnes. Então vamos lá, pessoal. O que é que pode ser nessa situação? Certamente defeito mecânico, tá? Eu digo isso porque muita gente, quando o aparelho, tanto o freezer como o refrigerador, não está gelando totalmente, só está resfriando, as pessoas vão e trocam o termostato, achando que o termostato é o responsável por fazer o aparelho gelar mais, entendeu? Então às vezes gastam dinheiro sem necessidade. Então se o seu aparelho está nessa situação, não adianta trocar termostato, não adianta trocar relé, porque acontece o seguinte, pessoal. Quando o termostato está no mínimo, o aparelho chega a fechar totalmente a placa, porém com poderio de refrigeração bem menor. Não cria essa camada grossa de gelo, como eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Termostato não gera isso, tá? Olha aqui, olha. Mesmo o freezer estando no mínimo, ele vai fechar toda a placa, porém com a camadinha bem fininha de gelo e não com a camada grossa dessa. Então isso não tem nada a ver com termostato, nem tampouco relé ou protetor térmico, tá? Eu digo isso por conta dos comentários que eu recebo. As pessoas dizem: olha, doutor, troquei termostato, troquei relé, troquei protetor térmico e o meu aparelho não está gelando, não está congelando. Então eu quero dizer para vocês que isso é defeito mecânico, tá? Pode ser filtro secador saturado, pode ser obstrução no dispositivo de expansão, que nesse caso é o tubo capilar, pode ser baixa compressão no compressor, mas também pode ser vazamento interno. Esse vazamento pode ser no evaporador, esse vazamento pode ser nessa serpentina daqui, olha, que é um condensador. Esse aparelho ele aquece na lateral, tá? Ele tem um condensador interno e tem mais esse micro condensador aqui, olha, que é para ajudar no resfriamento do fluido. Então pode ser essas situações aí. Aí você diz: mas e aí, doutor, como fazer para saber o que é? Aqui só abrindo o sistema, pessoal. Vamos ter que estar abrindo o sistema aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar: a quantidade de fluido refrigerante que vai sair do aparelho. Segunda situação que a gente tem que observar: se o filtro secador está saturado. Terceira situação que a gente tem que observar: assim que abrir o sistema, o fluxo de fluido no tubo capilar. Beleza? Então são esses 4 pontos que a gente tem que observar. Primeiro, quantidade de fluido. Segundo, fluxo de fluido no capilar. Terceiro, saturação do filtro secador. E quarto, compressão do compressor. Porque se o compressor tiver com baixa compressão, ele não vai conseguir fechar totalmente a placa fria. Beleza? O evaporador. Aí você diz: e de quanto esse compressor? De quanto é a potência dele? Esse compressor aqui, pessoal, é um compressor de 1/4, tá? Ele é EGAS 80. Se fosse 70, seria 1/5. Se fosse 60, seria 1/6. Se fosse 50, seria 1/8. E assim sucessivamente. Beleza? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vou desenergizar o aparelho e vou abrir o sistema para ver quanto é que o aparelho tem de fluido refrigerante internamente. Então vamos lá, pessoal. Vou abrir o sistema aqui. Uma quantidade muito pequena de fluido refrigerante. O filtro secador, como vocês estão vendo, a sílica está balançando. Então isso diz para nós que não há saturação no mesmo. Se sair uma pequena quantidade de gás de fluido refrigerante, não adianta nem a gente ver
como está o fluxo de fluido dentro do dispositivo de expansão, dentro do tubo capilar. Agora eu vou passar uma situação aqui para vocês, que vocês seguem se quiser, tá? Por experiência, tá? Por experiência. Eu tô nessa área há mais de 25 anos. Isso não quer dizer nada, tá? Mas eu acompanho esses aparelhos já há um bom tempo. Normalmente, o defeito que mais ocorre nesse aparelho é vazamento no condensador interno. Ele é de tubo galvanizado. Ele tem um tratamento galvânico. Só que isso não impede que o mesmo internamente ele venha furar. Internamente ele venha enferrujar e gerar vazamento. Eu digo isso porque eu já peguei vários aparelhos desse daqui. Aí você diz, mas e aí, doutor, qual é a solução? O que é que deve ser feito? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, pessoal, arrancar tudo isso daqui para fora, tá? Vou ter que arrancar esse condensador aqui, isolar o condensador interno e vou fazer a aplicação de um outro condensador aqui de 1/4. De 1/5 não serve. Tem que ser condensador sempre compatível com a potência do compressor. Então vou arrancar tudo isso daqui e refazer novamente. Mais tarde eu volto com vocês. Beleza, pessoal?